Você já pensou se existirá um mundo onde não existe mineração? Onde a gente não precisa retirar minérios do fundo dos solos, destruir meio ambientes e, quiçá, colocar a vida das próprias pessoas em risco em troca de meia dúzia de mercadorias? A pergunta principal é: você acha que existe mundo depois da mineração? Existe toda uma corrente teórica que vai discutir a respeito disso, que é a corrente do bem viver, e é isso que a gente vai acompanhar hoje. Você está no canal do Professor Poiato e eu te convido aqui para acompanhar esse quadro que se chama Em Perspectiva. Vem com a gente! Existe mundo depois da mineração? Novas ideias botam em pauta o extrativismo mineral. No cenário atual, marcado por crises ambientais e sociais, o conceito de bem viver emerge como uma alternativa potente ao paradigma econômico dominante. Está em grego, vamos traduzir, né? Então a gente vive hoje pelo menos duas crises ao mesmo tempo, né? Uma crise ambiental e uma crise social. E elas acontecem num sistema econômico que está muito bem determinado, que é o sistema capitalista. Tudo bem? Povos que têm uma origem em cosmovisões indígenas do Equador e da Bolívia propõem uma ruptura com a visão mercantilista do progresso ocidental, oferecendo uma perspectiva sobre a relação entre seres humanos e natureza. Tudo bem? Na sociedade capitalista, a gente tem uma grande questão sobre a produção e existe uma nova cosmovisão, uma visão de mundo originária dos indígenas do Equador e da Bolívia, chamada Buen Vivir, o bem viver, que está aí tentando se colocar como um paradigma, uma forma de pensar o mundo, né? Bem viver como alternativa ao paradigma capitalista. O bem viver se opõe à lógica de exploração desenfreada dos recursos naturais, que caracteriza o modelo capitalista de desenvolvimento. Bem, no capitalismo, os itens da natureza se chamam recursos naturais, eles são recursos a serem explorados. O bem viver não vai pensar o mundo como um grande recurso. Diferente da concepção ocidental de progresso, e essa é a palavra-chave aqui da discussão do bem viver, progresso, esse desenvolvimento desenfreado, para eles é o grande problema, né? Porque ele está na direita, ele está na esquerda, ele está no centro, ele está nos países centrais, ele está nos países periféricos. E esse conceito de progresso não significa um coabitar com a natureza e um viver de forma que as necessidades são cumpridas, né? Ele significa basicamente viver de forma que você vai estar o tempo todo criando novas necessidades, explorando um novo neco da natureza, tirando um novo pedaço ali, o que vai deixar a gente mais frágil, né? Vai destruir a vida. Tudo bem? A ideia se opõe a uma relação de interdependência e harmonia. A ideia propõe uma relação de interdependência e harmonia entre todos os seres do cosmos, seres humanos, animais, vegetais. Nesse contexto, a natureza não é tratada como uma mercadoria, mas como mais um ser vivo. Então é resgatar essa ideia de que a natureza é ela própria um ser vivo, né? Com direitos e dignidade própria. Este conceito desafia a visão antropocêntrica, e aí vamos traduzir de novo. Antropoceno é aquilo que é o ser humano está no centro de todas as relações, né? Então, antropocêntrica e utilitarista, que é todas as coisas, elas têm que ser úteis e ter uma finalidade objetiva e clara. Ou seja, tudo tem um valor quantitativo e a gente não observa os valores qualitativos dessas coisas, né? Sugerindo uma outra alternativa, que a gente vai chamar aqui de contra-hegemônica, porque ela é minoritária, baseada na reciprocidade, ou seja, numa troca de ganha-ganha entre seres humanos e natureza. Incorporação do bem viver em constituições. Bem, professor, alguém já pensou nisso a sério? Alguns países já, e criaram inclusive instituições que vão cuidar dessa ideia, né? Então saiu do movimento político, foi para o movimento acadêmico e se transformou hoje em parte de Constituição, né? A Constituição do Equador de 2008 e da Bolívia de 2009, especialmente sobre os governos, né, de centro-esquerda de Rafael Correa e Evo Morales, adotaram a ideia de bem viver como um dos princípios norteadores da sua Constituição, né? Ou seja,
algumas dessas ideias em colocar a natureza como mais um ente ali de direitos foram incorporadas, né? Passo adiante nessa disputa. Então vamos lá. A gente tem Rafael Correia e Evo Morales colocando isso nas constituições. Isso vai significar uma vitória do movimento ambientalista a nível mundial, né? Essa mudança constitucional representou uma tentativa de construção dos estados plurinacionais, que é um estado que ele não é só de uma nação, mas ele significa, entre outras coisas, um estado de várias nações convivendo, né? Que é a significância que o povo indígena ele deixa de ser um povo colonizado pelo Estado Nacional, mesmo após a sua independência, e se transforma como parte desse Estado, né? Inclusive as suas visões de mundo têm que ser abraçadas por ele. Onde diversas epistemologias são valorizadas e as cosmovisões indígenas ganham espaço no debate público. Bem, a única coisa é, uma vez que vira lei, se burocratiza e se criam-se as contradições. O mundo real nunca consegue implementar nenhuma ideia até o fim, né? Porque ele vai mostrar as contradições entre a ideia e o mundo real. Isso vai começar a desmontar aquela ideia. E o bem viver também está passando por esses desafios. Uma vez que vira parte da Constituição, começa a perder partes da sua própria constituição de ideias, né? Uma vez que vira lei, começa a perder a sua radicalidade. Principal parte da radicalidade: esses estados são incapazes de reorganizar a sua economia como um todo para estabelecer um critério de bem viver, né? É impossível você viver em estados que têm a mineração como centro e esses mesmos estados têm o bem viver como princípio. Isso é uma contradição inerte, né? Apesar da adoção formal do bem viver, os governos, tanto de Morales, tanto de Correia, mantiveram a prática de neo-extrativismo. O que é o neo-extrativismo? O extrativismo tradicional ele é colonial e neocolonial, ou seja, países de fora vêm explorar os seus recursos naturais, retiram tudo que podem e o que não podem. O neo-extrativismo é: nacionalizei esse negócio e o que eu vou fazer? Também extrair o máximo possível. E qual que é o princípio do neo-extrativismo? Diferente de ser um desenvolvimento econômico, né, às cegas, ele colocaria essa grana do extrativismo, ou seja, dos minérios, do petróleo, na mão dos programas sociais para o desenvolvimento das pessoas. O problema é quem paga a conta é o meio ambiente. Na visão do bem viver, as coisas não poderiam caminhar nesse sentido. O que vai acontecer? Muitas vezes isso vai acontecer em cima de terras indígenas ou simplesmente degradar a natureza, o que gera uma tensão com os movimentos indígenas muito fortes nesses países, né? Especialmente com os ambientalistas, que denunciam a destruição ambiental e a violação de direitos humanos. E no caso aqui, quando eu coloco na Constituição, eu vou ter um novo direito. Eu tenho direitos humanos e tenho os direitos da natureza. E quem está sendo agredido aqui? Os direitos da natureza. Tudo bem? A extração de minerais e hidrocarbonetos, vista como essencial para o desenvolvimento econômico, entra em conflito com o bem viver, evidenciando a difícil convivência entre o modelo de progresso ocidental que vivemos e as alternativas indígenas postas por essa visão de mundo. Então veja bem, existe mundo depois da mineração, que é a pergunta que a gente começou aqui. O bem viver diz que até existe, mas a gente vai ter que readequar as nossas próprias necessidades. E aí não adianta nem mesmo modelos extrativistas à esquerda ou sociais, né, como aqui propõe, né? O neo-extrativismo tira da natureza para dar programa social, isso também não serve. O que serviria para essa ideologia, portanto, é o mundo pós-minerador, né? Após a mineração, o que a gente faz com isso? Dá para viver assim hoje? Muito difícil imaginar o mundo dessa forma. Por isso ele se transforma, então, em uma ideologia relativamente radical de transformação, né? Então o conceito bem viver, alternativa ao paradigma dominante que vivemos com o capitalista, propõe uma visão holística, uma visão que olha para todos os lados simultaneamente, uma vida entre homem e natureza. Surge no Equador e na Bolívia a partir dos movimentos indígenas. Paradigma dominante: capitalismo, desenvolvimento ocidental, mercantilismo e a ideia de que você só vive melhor se você tiver progresso material. Como eu não sei se passou aqui a moto, vocês ouviram.
quais são as ideias hoje centrais, né? As ideias do capitalismo: desenvolvimento ocidental, mercantilismo e a ideia de que o indivíduo só avança uma vez que ele tem progresso material, né? Esse modelo ele é adotado mundialmente desde ali da colonização do século XVI, mas vai ganhar força aí com a Revolução Industrial da Inglaterra do 17 para o 18, né? E aí se consolida no 19. Relações de seres humanos e natureza no Bem Viver propõe uma nova perspectiva de equilíbrio e respeito, onde a natureza é um sujeito de direitos. E no mundo tradicional, a forma como a gente vive hoje, a natureza ela é uma base de recursos, ela é um recurso a ser explorado. Tudo bem? Então, o Bem Viver, assim, não apenas propõe uma mudança no modelo econômico, mas convida a uma reflexão da nossa relação com a própria natureza. Tudo bem? Em vez de buscar a mineração e o extrativismo como pilares do movimento, sugere uma nova vida em equilíbrio, onde o respeito pelo ciclo da natureza e a justiça social são irmãos, caminham lado a lado, oferecendo um caminho mais sustentável e inclusivo. Tudo bem? Essa é a concepção da política do bem viver. Gostou do tema? Vem ver então sobre os impactos ambientais da mineração em Minas Gerais, vídeo nosso já lançado, que esse aqui é de outro quadro, né, que é o concurso crítico, que é um tema, além de debater meio ambiente, muito interessante, muito importante, também cai em concursos públicos e vestibulares. Tudo bem, pessoal? Então, por hoje é isso. Não esquece de curtir, compartilhar, acionar o sininho e responde aqui para mim. Você acha que vai existir um mundo pós-mineração? Você acha que a gente é capaz de viver sem essa atividade econômica? Responde e eu vou responder você também de volta. Tchau, tchau!